noite, meus irmãos, que a graça de Cristo reine em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente nessa live, dia 30 de junho de 2020. Nós estamos aqui para divulgar o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso propósito fundamental, falar do Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho, as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Vai aí entrando, abrindo a sua sala. Quero dar uma boa noite aí para a Eliana Camargo, para o Adilson, para a Michele, para a Rose. Que Deus abençoe a Rose Gomes. Vão entrando, fazendo as suas salas. Hoje o Senhor tem uma palavra, mais uma vez, aos nossos corações. O tema é: você sabe de que lado Jesus está? Isso nós vamos basear no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. De que lado, você sabe de que lado Jesus está? Quero que você nesse momento agora, curve a tua cabeça, vamos invocar o nome do Senhor, vamos pedir que o Senhor mais uma vez nos alcance, nos agracie com a tua misericórdia e com a sua bondade. Nós vamos orar a Deus então nesse momento, buscar a presença do Senhor para que continue nos abençoando. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo, justo e fiel, verdadeiro, misericordioso, consolador, companheiro, ó Pai eterno, nós invocamos o teu santo nome, Senhor. E diante disso nós pedimos encarecidamente: perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Ó Deus, perdoa tudo aquilo que temos acometido, Senhor, e que tenha desagradado o teu Santo Espírito, Senhor, ou que talvez tenha ferido a tua santidade, Senhor. Nós pedimos perdão nessa noite. Ó Pai, continuamos invocando, Senhor, para que o Senhor venha até nós, Senhor, para que o Senhor nos purifique através da tua palavra, para que o Senhor nos limpe através da tua palavra, Senhor, para que o Senhor toque vidas, ó Pai, transforme vidas, famílias, ó Pai querido, que o Senhor venha com a tua intervenção divina, Senhor, com o teu poder soberano, ó Pai querido, ó Deus amado, e derramar sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida daqueles que clamam a ti dia e noite, ó Deus amado, e que esperam em ti. Senhor, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para que a tua palavra seja eficaz, ó Pai querido, em cada vida, Senhor amado. Que ela não bata e volte, Senhor, mas que ela vá com um propósito, Senhor amado. Que o teu reino seja conhecido, que o teu reino seja exaltado, ó Pai, no céu como na terra, Pai. É o que nós pedimos nesta noite. Ó Deus amado, receba o louvor, ó Pai querido, e que o teu Santo Espírito, ó Senhor, venha trabalhar em cada vida, em cada coração, em cada ouvinte, em cada aqueles que estão assistindo e que vai chegar, ó Pai, esta mensagem. É que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos então, vamos louvar a Deus. Nós vamos louvar a Deus com o hino Aflição e Paz, um hino muito bonito. Nós vamos cantar ao Senhor. Acha aí no YouTube ou no Google, você vai achar a letra, vai achar o hino. Vamos cantar conosco Aflição e Paz. É uma letra muito linda e com certeza falará ao vosso coração. Cantemos ao Senhor. 108, meus irmãos, 108, do nosso cenário presbiteriano. Sofrer, oh Senhor.
felizes com Jesus. É sempre bom podermos adorar ao Senhor, declararmos que somos felizes com Jesus. Mesmo diante de tudo que nós estamos vivendo e passando, nós podemos dizer que nós somos felizes com Jesus. Vou tomar um golinho d'água aqui. Quero convidar você diante disso, lembrando você que esse trabalho é da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Mojimirim, uma plantação de igreja. E nós estamos aqui trabalhando e labutando para o crescimento do reino de Deus, contribuindo para o crescimento do reino de Deus. E eu quero dizer para você que no final dessa live nós estaremos orando pela sua vida, ou pelos pedidos de orações, esperando no Senhor, que segundo a sua vontade, Ele responda e atenda a cada pedido que é feito aqui. Então você no final, você vai deixando aí seu pedido de oração, que a irmã Neide estará anotando aí os seus pedidos, e assim nós possamos estar orando diretamente para o endereço desse pedido. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. Vamos fazer uma leitura aqui, Isaías 53, leamos esse texto de Isaías 53, são apenas 12 versículos, e você que tem a sua Bíblia em casa, pega a sua Bíblia, nós vamos estar lendo Isaías 53, eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meu amado irmão, que passagem maravilhosa que nós temos aqui. A passagem do sofrimento de Cristo, essa passagem maravilhosa mostrando a humilhação de Cristo, mostrando o que Cristo fez ao pecador, ao ser humano, vendo
todo o sofrimento que ele levou na cruz por causa dos nossos pecados. Foi rejeitado, foi humilhado, foi ferido, foi colocado entre os maus da terra por amor a mim e a você. Então, Isaías 53 está descrevendo o sofrimento de Jesus. Está descrevendo aquilo que Jesus passou por amor de muitos, por causa do nosso pecado, o que Jesus levou sobre si. E se nós somos sarados hoje, somos perdoados, é porque Cristo levou sobre si toda a nossa ofensa que era contra o Pai. Ele tomou sobre si, sendo justo, santo, mas se fez pecador por amor de muitos. Amém, meus irmãos? Quero convidar você agora para o tema da nossa mensagem, que está lá no Evangelho de Lucas, Evangelho de João, o capítulo 8. Nós vamos meditar aqui um pouco no Evangelho de João, o capítulo 8. Você sabe de que lado Jesus está? Nós vamos ler aqui, e capítulo 8, do 1 ao 11, vamos fazer essa leitura. João 8, do 1 ao 11, a qual é o nosso tema base. Agradecer a Vitória, a nossa vizinha aqui, vizinho do nosso lado esquerdo, está aí conectada aí assistindo também. Deus abençoe você, Vitória, toda a sua família. Nós vamos ler então a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, que diz assim. O título é A Mulher Adúltera. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém. Ninguém, Senhor. Então ele lhe disse, Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós aqui estamos, Senhor, depois de orarmos ao Senhor, depois de nós cantarmos o hino ao Senhor, declarando que nós somos felizes com o Senhor, apesar das circunstâncias, das tentações, da fúria, do vil tentador de Satanás, nós somos felizes contigo, Senhor. Diante da circunstância atual que vivemos, somos felizes contigo, Senhor. Ó Deus, agora nós estamos aqui para expor a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue abrindo corações, que o Teu Santo Espírito continue convertendo vidas do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai amado, nos alcance com a Tua poderosa mão e nos aquece o coração com a Tua verdade, Senhor, e que possamos estar completamente curvados diante da Tua verdade, e que isso seja maravilhoso aos nossos olhos, e que o Teu nome seja glorificado através da resposta que daremos à Tua bendita palavra exposta nesse momento. É que eu te peço e te agradeço.
conceda mais uma vez a tua graça sobre a minha vida. No nome do teu Filho amado Jesus, que eu te agradeço por todo sempre. Amém. Cristo está do nosso lado. Você sabe de que lado Jesus está? O Senhor Jesus está do nosso lado. Cristo está do nosso lado. Por quê? Porque a leitura que nós fizemos no livro de Isaías diz que Cristo tomou as nossas dores. Não importa a sua situação, não importa a sua condição, Cristo está do seu lado. Ele é o nosso advogado justo e fiel. Jesus está do nosso lado porque Ele não te condena. E diante disso nós sabemos que podemos dizer que há muitas pessoas que no decorrer da nossa vida dizem assim: estou contigo, não abro mão, eu vou com você, eu não vou te abandonar, mas eu quero te dar uma notícia aqui. Você sabe de que lado Jesus está? Jesus está do teu lado. Porque ainda que muitas pessoas dizem assim: eu estou do lado de Jesus, muitas das vezes as pessoas acabam abandonando a Jesus. Mas Jesus sempre está do nosso lado. Jesus está do seu lado porque Ele não te condena. Diante desse texto que nós lemos, desta passagem que ocorre durante a caminhada de Jesus, nós vemos uma situação. Mais uma vez, está os escribas tentando pegar a Jesus em alguma falta, porque o propósito dos fariseus e escribas é tentar prender a Jesus e até mesmo tirar-lhe a vida. E agora nós lemos esse texto de João capítulo 8, que é um texto muito conhecido de você que é cristão. E talvez de você que ainda não é um cristão, mas que já ouviu essa mensagem, que já ouviu esse fato verídico que ocorreu na época de Jesus, a época que Jesus peregrinou, andou nessa terra, cumprindo a sua obra, cumprindo o mandato do Pai. Nós vemos que os mestres da lei trouxeram então uma mulher a Jesus que havia sido pego cometendo o adultério. Os acusadores então queriam humilhar a mulher e prender a Jesus. Eles tinham dois propósitos: humilhar a mulher e prender a Jesus. Eles trouxeram então a mulher para fora em um lugar público. Eles pegam essa mulher e levam ao lugar público e a expõem à humilhação. Eles colocam essa mulher a público para ser apedrejada. E nós vemos então qual é a postura de Jesus. Nós vemos qual é a posição de Jesus diante desta cena que está ocorrendo. Imagine então agora esses mestres da lei trazendo essa mulher à força pelos braços e jogando no meio do público e acusando essa mulher, e se direcionam a Jesus. Vou repetir, dois propósitos. O primeiro era expor essa mulher à humilhação, à vergonha. Segundo, era tentar prender a Jesus. Nós vemos então que qual é a reação que Jesus tem. Jesus ele não agiu às pressas. Ele não age às pressas, mas ele permaneceu calmo e no controle de si mesmo. Jesus não fica ele não fica nervoso. Jesus não perde a calma de forma alguma. Jesus ele vai acompanhando a cena com muita calma. Ele permanece calmo e com muito controle de si mesmo. Ele vai observando essa cena. A grande questão é que Jesus ele não aprovou o pecado, mas ele estava disposto a enfrentar os poderosos para proteger a mulher. E ele então ensinou perdão ao invés
de condenação. Jesus está disposto a enfrentar os poderosos da lei, para, ao invés de praticar o mesmo ato de condenação, de julgamento, e que de fato essa mulher foi pega por adultério, de fato ela estava errada. Jesus não está aprovando o pecado dessa mulher, mas o que Jesus vai ensinar, o que Jesus vai fazer é que ele vai ensinar aqui agora o perdão em vez de condenação. Por quê? Porque Isaías é a nossa base pela atitude de Jesus Cristo. O que está ocorrendo aqui é que Jesus está cumprindo o que o livro de Isaías 53, a qual nós lemos aqui como uma leitura oficial. Nós precisamos estar atento a isso. O que está ocorrendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus do livro de Isaías, capítulo 53. É exatamente isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer alívio, ele veio trazer perdão, porque o pecado dessa mulher, Isaías declara que ele foi levado na cruz. Por isso, Jesus não está apoiando o pecado dessa mulher, mas ele está apresentando o perdão em vez da condenação. Ele foi motivado então pelo amor, ele foi motivado então pelo desejo de reconciliação. Jesus está diante dessa cena, motivado de muita calma, motivado de cumprir a palavra, motivado de muito amor e motivado de reconciliação da vida dessa mulher com o Pai. Imagine Jesus agora, sereno, calmo, tranquilo e assistindo, recebendo toda essa cena, todo esse movimento. Não importa, então, meu querido ouvinte, você que me assiste, não importa qual seja a tua condição, não importa diante de Jesus, não importa a tua condição. Se você está sendo então apedrejado pelos homens, se você está sendo ou destruído pelo pecado, Cristo está do seu lado, porque Cristo condena o pecado, mas perdoa o pecador. Ele condena o pecado e esse pecado é condenado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele tomou toda a autoridade no céu e na terra, que o Pai deu. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, o meu e o teu pecado. Quando eu digo, se você sabe de que lado Jesus está do lado daquele que está doente, porque ele diz no seu evangelho, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Jesus está do teu lado, quando você é julgado, quando você é apedrejado, quando tentam destruir a tua vida, dizendo, não há mais solução para você, dizendo, nem Deus ouvirá você. Isso é mentira do diabo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Eu estou dizendo para você que Deus o ama, e que o prazer de Deus não é ver a tua vida destruída. O prazer de Deus não é ver a tua vida sendo apedrejada pelas circunstâncias. Repito, ele não apoia, ele não aprova, ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que essa mulher foi pega num ato que era pecaminoso. Mas a reação que Jesus mostra aqui é uma reação de completo equilíbrio. É uma reação de amor. É uma reação não de condenação, mas de perdão. É uma reação para uma reconciliação. Então, se até hoje você viveu uma vida pecaminosa e esse pecado gratuito, esse pecado consciente,
Eu convido você a abandonar isso nessa noite. Porque Deus não ama essa prática. Deus não se alegra com essa prática. Mas o propósito de Deus é livrar o ser humano das garras do pecado. Porque sobre o pecado está a ira de Deus. Mas sobre o ser humano está o amor, o perdão. Mas como é que eu abandono, largue, deixe isso hoje. Deixe isso hoje para que você experimente a graça de Jesus, o perdão de Jesus, e nós vamos ver isso. Por que eu estou dizendo isso? Então a primeira coisa, Jesus está do seu lado porque Ele não te condena. Muito bem, Ele não te condena. Ele não te joga lá no calabouço. Ele não apedreja você. Ali estão os doutores da lei, os poderosos da lei. Estão cheios de si, cheios de senso de justiça. Mas o principal, eles se esquecem do perdão e do amor ao próximo. Ao próximo. Então Jesus está do seu lado por quê? Porque Ele não te condena. Segundo, Jesus está do seu lado porque Ele te ama. Jesus, quando viveu nessa terra, Jesus amava o próximo, Ele amava o seu próximo. E que foi mostrado na maneira como Ele tratava as pessoas de fora. Isso é demonstrado como Ele tratava as pessoas de fora em toda a sua caminhada. Por exemplo, quando a cura daquela mulher que estava sangrando, lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 48. Ele ama aquela mulher. Ele não despreza aquela mulher, porque aquela mulher, da situação que se encontrava, ela era afastada da sociedade, porque era considerada como uma impura. Mas Jesus se aproxima e ama aquela mulher. Ele se associou aos pecadores. Por exemplo, a Zaqueu, nós ministramos sobre Zaqueu aqui, lá relatado no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10, ele se associa aos pecadores. Ele se associou a Zaqueu, que era desprezado pelos religiosos da época, considerado um ladrão, um trapaceiro, um injusto. Aquele que cobrava impostos injustos. Jesus se associa a ele, Jesus é retalhado. Jesus está do teu lado porque Ele te ama. Jesus, Ele tratava, por exemplo, as mulheres com dignidade e respeito. Por exemplo, nós podemos falar de Marta e Maria. Lá em Lucas capítulo 10, o versículo 38 ao 42, você vai perceber o tratamento de dignidade que Ele tinha com Marta e Maria. A Bíblia vai dizer que Ele amava Marta e Maria. Ele não trata com indiferença. Nós vemos também que Ele amou os seus inimigos, lá relatado no livro de Lucas. O capítulo 23, o versículo 34, vai dizer que Ele amou os seus inimigos. Eu estou dando exemplos do papel de Jesus, e que deve ser o nosso exemplo como cristão. Ele também ensinou outras pessoas a seguirem o seu exemplo. Lá no livro de Mateus capítulo 5 e ao capítulo 7, em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, Jesus ensinou que os mandamentos mais importantes são amar a Deus e amar o seu próximo de todo o coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo de todo o coração. Você sabe de que lado Jesus está? Jesus está do lado das pessoas que precisam ser amadas de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração significa ser mudado para se tornar mais parecido com Jesus e ter o seu coração. Então é por isso que Jesus
está do nosso lado porque Ele nos ama. E esse amor precisa ser demonstrado às pessoas, sem ridicularizá-las, sem humilhá-las. Mas há um mestre, um santo, um justo, que ama você. Se as pessoas têm julgado, você que me ouve, talvez você não frequente uma igreja, talvez você não vive uma vida de cristianismo, eu quero dizer para você, talvez você está me ouvindo nessa hora. Talvez não te receberam, olharam para a sua vida, olharam para o seu passado, olharam para a maneira que você vive e disse assim, não, Deus não quer saber disso, Deus quer saber de você sim. Só que Deus quer limpar você desse pecado que te escraviza, que te domina, desse pecado que te mancha, desse pecado que te deixa em trevas. Jesus te ama, ama a tua vida. Eu vou repetir, Ele não ama o teu pecado, Ele não adora o teu pecado, Ele abomina o teu pecado que você pratica, mas Ele quer salvar você. É como se você estivesse num lamaçal, Ele quer tomar você pela mão e te levantar e te pôr de pé. De pé aonde? De pé da presença dEle, para que você viva uma vida para glorificá-lo por todo sempre. Há esperança para você, por quê? Porque Jesus está do teu lado, Ele te ama. Ele ama você. Como que Ele me ama? A resposta de Deus amar você é porque eu estou falando com você nessa noite. Ele encaminhou o meu coração para trazer esta mensagem para o teu coração nesta noite. Essa é a prova de que Deus lhe ama. Mas com todas as minhas situações, minha condição, sim, Deus lhe ama. Ama a tua vida. Então, amar a Deus de todo o coração significa ser mudado para se tornar mais parecido com Ele e ter o seu coração. Jesus, então, usa a parábola do bom samaritano para mostrar como é esse amor na prática. Ele vai demonstrar esse amor na prática do bom samaritano que está lá. Alguém caído na beira do caminho e passa os levitas, e passa os doutores da lei, mas ninguém atende esse ser humano caído. Mas alguém passa por ele e o acolhe em seus braços, leva ele numa hospedaria, cuida das suas feridas. E como ele não pode ficar juntamente com essa pessoa que foi encontrada no caminho machucada, porque os ladrões o pegaram, o espancaram e largaram quase morto no caminho. Ele esse samaritano então deixa pago para que continue cuidando e tratando das suas feridas. Jesus demonstra aqui desse bom samaritano de que forma nós devemos cuidar e amar de todo o coração. Nós temos que praticar os mesmos atos que Jesus praticou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a mim mesmo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo, você que é cristã, a maneira que você se ama, a maneira que você se cuida, você deve cuidar então do teu próximo, porque fazendo assim, você está amando a Deus. Fazendo assim, você está glorificando o nome de Deus. E nessa pandemia, quantas pessoas estão aí desoladas, abandonadas, se sentindo sozinhas. E nós, como cristãos, qual é a nossa postura diante disso, dessa realidade? Será que nós vamos selecionar as pessoas que vamos ajudar? Preste bem atenção, Jesus não seleciona as pessoas que Ele vai alcançar. Pelo menos nesse contexto, Ele não selecionou, porque se Ele selecionasse, coitada dessa mulher. Jesus olha para essa mulher. Ele a ama. E Ele vai então responder que
Provavelmente essa mulher não estava esperando, porque estava no meio da multidão e os líderes poderosos religiosos estavam ali. Eu quero que você perceba comigo qual seria a tua reação. A minha, eu falei, não tem mais jeito. Eu diria, não tem mais jeito para mim, porque quem deveria me ajudar está me acusando. E os doutores da lei, os poderosos, eles tinham uma força imensa diante da população. Quem é que vai contra eles? Automaticamente a população vai no embalo dos doutores ali, dos religiosos poderosos. O que você faria? Mas diante dela aparece um homem calmo, tranquilo, e que está analisando o que está acontecendo. Sendo Deus, ele vai diretamente no coração daqueles homens poderosos. Ele já sabe muito bem qual é a intenção daqueles homens. Ele sabe que as intenções daqueles homens era expor aquela mulher e humilhar aquela mulher, mostrar um senso de justiça, de religiosidade, e essa bendita religiosidade que muitas pessoas têm perdido a oportunidade de alcançar vidas por causa de religião, porque religião doentia, leprosa, afasta as pessoas. Mas o Evangelho de Cristo vem nos mostrar o contrário, que cristianismo verdadeiro, aquele que conhece um verdadeiro evangelho genuíno, não vai olhar diferente, não vai acusar, não vai pegar a pedra na mão e se achar o melhor, o mais justo, o mais santo. Pelo contrário, ele vai olhar para ele e falar, não, eu preciso olhar como Jesus olhou para mim. Eu também sou um pecador miserável, eu também estava perdido, condenado nos meus pecados, nas minhas promiscuidades, na minha pecaminosidade, e Jesus olhou para mim e me perdoou e me tirou do lamaçal do pecado. Eu estava inativo, morto, e Jesus me salvou. Então eu preciso, a minha resposta de gratidão à salvação de Jesus na minha vida, aquilo que nós lemos em Isaías 53, deve ser a minha atitude para com o meu próximo. Como é que eu provo meu amor a Deus? Então, amando o meu próximo como a mim mesmo, tendo calma, tendo amor, que tendo com a intenção do nosso coração, assim como foi a de Cristo Jesus, resgatar, reconciliar essa ovelha perdida. A cena que eu vejo é essa ovelha perdida no meio de lobos, pronta para ser tragada, pronta para ser destruída. A cena que eu vejo é alguém que está no fundo do poço, ou está no calabouço, na prisão, sem nenhuma esperança. E eu e você não podemos agir da mesma forma. Se você é um cristão e está me ouvindo nessa live, você não pode ter essa atitude. Não julgue as pessoas. Ah, mas você não conhece fulano e ciclano, vivia uma vida desregrada, miserável. Ah, a vida dele é uma vergonha. Não julgue, você não sabe o que Jesus pode fazer. Não afaste essas pessoas, porque ela pode ser alguém que Jesus está colocando no teu caminho, na tua igreja, meu irmão, você que me ouve. Ah, eu cansei de ver de pessoas, até mesmo alcoolizadas, entrar em uma parte da igreja olhando indiferente, com cara de nojo. Você sabe de que lado Jesus está? Porque nessa cena, o que eu vejo é que Jesus não está do lado dos acusadores.
Jesus está do lado daquele que está sendo acusado. Só que eu vou lembrar você uma coisa: Isaías garante àquela mulher a absolvição. Jesus vai cumprir com a sua palavra, porque Ele é fiel com a sua palavra para cumprir. Ele é fiel a Ele mesmo. E é isso que vai acontecer aqui. A cena é essa. É o pai olhando lá do céu e vendo: meu filho vai cumprir a minha palavra. Ele é fiel com Ele mesmo. A palavra dele não volta vazia. Eu quero dizer para você que Jesus está do teu lado porque Ele te ama. Jesus está do teu lado porque você está se sentindo só. Jesus está do teu lado porque disseram que você não tem jeito. Jesus está do teu lado porque você está se sentindo num calabouço escuro, sem janela, sem luz, sem esperança. Jesus te ama e é por isso que Ele está do teu lado. Há solução para você, sim. Mas a minha vida, fique tranquilo, Deus se responsabilizará em te limpar de dentro para fora. Irmão Cristo, a minha vida é tão ruim, eu peco tanto, eu estou escravo desse pecado, mas eu não estou feliz. Jesus, o Espírito Santo limpa você. É através desta palavra que eu estou pregando a você agora, é que Jesus vai limpando você, se você crê nisso. Acredite, a palavra de Deus é eficaz. Isaías nos garante que Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e estava sobre Ele. Creia nisso. E Ele demonstra na parábola do bom samaritano o que nós devemos fazer. Nós somos uma plantação de igreja aqui em Mogi Mirim, da Presbiteriana do Brasil. Somos filhas da igreja de Pinheiro, São Paulo. O nosso propósito nessa cidade é tomar você pelos braços e sarar as tuas feridas. O propósito nosso de plantação de igreja é somar com vocês, meus queridos irmãos, para pegarmos pessoas na beira do caminho e tomarmos nos braços e cuidar e sarar as feridas e orar e chorar e levantá-las para a glória e para o louvor do Deus Altíssimo. Não, nós não vamos ser coniventes com o pecado, fique tranquilo. Nós não vamos idolatrar o pecado, fique tranquilo. Nós vamos trazer o meio, que é Cristo Jesus. Nós vamos trazer a solução, aquele que pode nos purificar de todo o pecado e transformar a nossa vida de um pecador para um verdadeiro adorador. Nós vamos fazer discípulos verdadeiros de Cristo. Mas mostrando, depois de mostrar todo esse exemplo de Jesus, de se associar com pecadores, de estar com eles, de limpá-los, de salvá-los, de perdoá-los, de não condená-los, Jesus está do nosso lado porque Ele tem compaixão de ti. Ele tem compaixão. Perceba que essa mulher se encontra sem nenhuma dignidade. Ela é humilhada. Ela é exposta ao ridículo. Ela é exposta como suja, impura. Ela é exposta como alguém que não tem condições de conviver com a sociedade religiosa santa. Ela não se enquadra na religião dos poderosos. Vamos refletir um pouquinho? Você parou para pensar que tem pessoas que não se aproximam da igreja porque foram rejeitados, ou verbalmente, ou com as atitudes? Quem somos nós? Qual é o direito que nós temos de dizer assim: Jesus não está ali com ele, Jesus não está com ele, Jesus não está com ele, e fechamos a porta da nossa igreja e nos achamos os santarrões? A grande preocupação dentro do cristianismo de muitos lugares
É que em vez de sarar a ferida do pecador, em vez de apresentar o amor de Cristo, não, primeiro apresenta a cartilha humana. Se você entrar nessa cartilha, então você poderá então começar a participar dos cultos, se você se encaixar na nossa cartilha humana, na nossa religiosidade. Assim tem muitas pessoas que estão fora da igreja, porque você foi religioso demais, porque você se mostrou mais santo do que ele. Você se esqueceu que também do mesmo lamaçal que essas pessoas estão vindo, você saiu de lá. Você se esqueceu que foi Cristo que te encontrou e te salvou, não foi você. Na sua realidade pecaminosa, na sua condição pecaminosa, você não queria Deus. Você não procurou Deus. Foi Deus que plantou no seu coração, o Espírito Santo que agiu no teu coração e te convenceu que você é um pecador e que carece desesperadamente da graça e da salvação de Cristo Jesus. Caso contrário, você estaria no mesmo lugar. E eu não tenho vergonha de falar, sabe de onde Jesus me tirou? Jesus me tirou do meio do pasto, cheirando cola. Eu estava no pasto, eu não estava, preste bem atenção no que eu vou dizer. Aqui perto da plantação de igreja, há 20 e poucos anos atrás, aqui nessa cidade, eu vivia nos pastos da vida, cheirando cola, usando droga. Enquanto eu estava no pasto, eu não estava lá no pasto adorando Jesus. Eu não estava lá no pasto com a Bíblia na mão. Eu não estava lá no pasto pensando em Deus. Mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia, estava nos céus me olhando e planejando o momento, a hora certa que ia me dar, estender o seu braço forte e me tirar desse lamaçal de pecado, de podridão, de vício, de escravidão. Qual é a resposta que eu estou dando agora para ele? A resposta que eu estou dando para ele é pregar o evangelho e amar as pessoas, independente da vida e das circunstâncias dela. Pouco me importa o que essa pessoa está fazendo. O que me importa é que Jesus tem poder para transformar a vida dessa pessoa. Porque se Jesus fosse olhar, dependendo de mim, eu estaria perdido hoje ou até morto. Eu quero dizer para você, cristão, que Jesus não depende de você. Jesus nunca dependeu de você para realizar obra alguma na sua vida. Não são as tuas forças, mas é por causa do amor, da sua palavra, a palavra de Deus sendo eficaz na minha e na sua vida, e nós somos a resposta. Qual é a resposta que nós temos que dar? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Odeio o pecado. O verdadeiro cristão odeia tudo aquilo que Deus odeia. Odeia o pecado. Rejeita o pecado. Mas aprenda a amar. Aprenda a amar. Como Jesus amou aquela mulher. Aprenda a ter compaixão como Jesus teve compaixão daquela mulher. Jesus então... Aquela mulher sem dignidade, Jesus então vai devolver a dignidade e valor àqueles que foram desprezados e marginalizados. Jesus vai fazer então o quê? Vai devolver a dignidade daquela mulher. Oh, meu querido, o evangelho é para ser pregado, é para devolver a dignidade do ser humano que foi perdida por causa do pecado, meu querido. O evangelho não é para se promover, não é para se aparecer. Essas lives que faço não é para me aparecer, para me mostrar melhor. Porque tem muita gente muito melhor do que eu pregando o evangelho, com muito mais cabedal do que eu. A questão não é essa, a questão aqui é... Jesus ama você, e é você é o alvo de Cristo Jesus.
Porque através da tua vida, é a palavra de Deus se cumprindo, é o nome de Jesus sendo glorificado. Jesus então olha para aquela mulher e vai devolver a dignidade àquela mulher. Jesus estava então associado àqueles que estavam à margem da sociedade. Ele aceitou a unção de uma mulher pecadora. Nós vemos ali em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50, ele aceita a unção daquela mulher pecadora. Ele também curou os cegos, doentes, possessos por demônios e outros estranhos, como o homem que foi acorrentado entre os túmulos e a mulher que tinha sangramento por 12 anos. Jesus se chega até elas, e perceba que são todas pessoas que estão sem dignidade para os doutores da lei e para a comunidade. Jesus então vai devolver a dignidade a essa mulher, porque Jesus tem compaixão dessa mulher, e vamos ver aqui, ele tem compaixão, e ele vai devolver então. E como insistiu, versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um e a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavas. Jesus então apela para a consciência daquele povo. Eu quero apelar para a tua consciência. Você sabe de que lado Jesus está? Você é religioso, o mais santo. Eu vou te dizer de que lado que Jesus está. Jesus está do lado dos pecadores, dos doentes, daqueles que precisam de médico. E Jesus vai exatamente, não queira você dar instrução a Jesus, porque Jesus sabe quem é que serão salvos. Foi por isso que ele morreu, por amor de muitos, e esse muitos está incluído essa mulher. Ele vai salvar essa mulher agora. Isso é coisa maravilhosa. Então no versículo 9, o versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Sabe quem está do teu lado? É Jesus que está perguntando para você. Onde estão os teus acusadores? Porque todos que te acusarem são pecadores tanto quanto você. E Jesus, a pergunta de Jesus é: aonde estão os teus acusadores? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Ela vai responder. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Olha o tratamento da mulher diante dele, de Jesus. Ela já reconhece Jesus como Senhor. Senhor. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A questão é que Jesus, quando transforma, Jesus, quando muda a pessoa, ele vai dizer para mim, como ele disse para mim: vai e não peques mais. Que pecado é esse, irmão Cristo? Pecado consciente, voluntário. Agora ela tem reconhecimento que o pecado dela era grave e que isso feria a santidade de Deus. Jesus diz para ela: ninguém, nem eu te condeno, ninguém te condena, mas vai e não peques mais. Jesus perdoa essa mulher e deixa para ela: vai e não peques mais. Essa obra é de Jesus, essa obra não é minha. Qual é o nosso papel? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, da mesma maneira que Jesus amou essa mulher, nós também devemos amar as pessoas sem julgá-las. Deixa essas pessoas se aproximarem de Cristo Jesus. Deixa o Evangelho chegar até a vida dessas pessoas. Não seja impedimento na vida dessas pessoas, meu querido. E mostrando então que essa mulher, ela é alcançada pelo perdão de Jesus. Jesus sendo motivado então pelo amor,
não pelo poder ou pela posição. Ele foi motivado pelo amor, pela missão e não pelo poder e pela posição. Ele explicou as suas ações e as usou para ensinar e desafiar outras pessoas. Ele nos ensina, ele nos desafia nessa noite a amarmos como ele amou. Ele modelou uma lição de serviço altruísta, mostrando aos seus seguidores o caminho que eles são chamados para tomar. É esse o caminho que nós somos chamados para tomar. Jesus está do seu lado e você está do lado dele. Ele te convida hoje para que você esteja do lado dele. Eu quero orar por você nessa noite. Assim como aquela mulher recebeu o perdão de Cristo Jesus. Receba o perdão de Cristo Jesus e esteja andando do lado dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus. A igreja brasileira, não ame com palavras, ame com ação. Olhe como Jesus olhou. Toque como Jesus tocou. Atenda, acolha como Jesus fez. Mas ele é um pecador. Isso é Jesus que vai fazer na vida das pessoas. Não queira ser um ditador. Não venha com a sua cartilha, porque isso não vai funcionar. O que funciona na vida do ser humano é o evangelho sendo pregado e ensinado. Então o Espírito Santo que fará a obra maravilhosa de conversão, de consciência, é o Espírito Santo, meu querido. O que nós temos que fazer é amar e pregar o evangelho e viver esse evangelho, não com palavras, mas com atitude. Jesus não te condenou, nem eu te condeno. Jesus te perdoou, eu também te perdoo. Com mais uma live, trazendo aqui a palavra de Deus aos vossos corações. Deus abençoe, fique com Deus. Mandei dar um oi aqui para o povo. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.